paz a todos. Dá um bom dia para o seu irmão, para a sua irmã, para o cidadão do reino de Deus que estiver aí na frente, atrás, dos lados. Glória a Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Tem escolinha agora de manhã? Com quem? Com a tia Rose agora, né? Vai lá, irmã Rosângela. Está liberada com as crianças. Crianças liberadas para a escolinha. Está ao vivo? Está gravando? O pessoal está ouvindo aí? Pessoal de casa, meu abraço para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Assim como o domingo passado, foi uma mensagem aqui espiritualmente falando muito forte. A de hoje vai dar continuidade à mesma linha de pensamento. Primeiro, só para refrescar a sua memória, você poder lembrar, o que nós pregamos aqui na semana passada. Semana passada, melhor, domingo passado, o tema da mensagem foi a nova identidade. A nossa nova identidade em Cristo Jesus. Dividimos a mensagem em 4 partes, aonde a primeira falava da nova identidade, dessa justificação espiritual, posição em Cristo Jesus de filhos. A segunda aí, se eu pecar, vimos que se a gente pecar, a gente não perde a nossa nova identidade, mas a nossa comunhão, ela é quebrada. Nós temos que restaurar essa comunhão através da confissão para essa purificação e renovação, né? Se reconciliar com Deus. Depois vimos também como Deus me vê. A mensagem de hoje vai pegar esse ponto aqui. Como Deus me vê. Nós explicamos o princípio do profeta e do sacerdote. Já já eu falo sobre ele, porque a pregação de hoje vai começar nesse ponto de vista. E na última parte, a 4ª parte, nós falamos sobre a aplicação prática. Citamos aqui 1 de João 4,17. Na parte final, do meio para o final do versículo, vai dizer que assim como Jesus é, somos nós neste mundo. E ouvimos testemunhos dessa palavra e ouviremos muito mais dessa palavra que nós pregamos também, em nome de Jesus. Amém? Entrando na nossa mensagem de hoje, né? O título da pregação de hoje, anota aí: a revelação do coração de Deus. É o título da nossa mensagem de hoje. A revelação do coração de Deus. Hoje eu vou mostrar para você uma pequena parte sobre o que está na mente de Deus, no coração de Deus, e vou te ensinar a como você sozinho conseguir compreender a mente de Deus, você sozinho conseguir conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus. Amém, pessoal? Vou te mostrar na Bíblia como se conhece a Deus de fato e de verdade. Como que eu posso entender a mente de Deus, o que está na mente de Deus, o que está no coração de Deus. Biblicamente, eu vou te mostrar isso. Para poder te mostrar isso, né, antes de eu começar a dar aqui os versículos, eu vou só lembrar a terceira parte do que pregamos domingo passado, que é o princípio do profeta e o princípio do sacerdote. Você lembra? Eu falei 2 coisas sobre o profeta e 2 coisas sobre o sacerdote. Primeiro, o profeta, ele recebe de Deus e ele transmite ao povo. O sacerdote recebe do povo e leva para Deus. O profeta representa Deus ao povo. O sacerdote representa o povo a Deus. O povo não via Deus, o povo via o profeta. O profeta representava Deus diante do
povo. Como também Deus não olhava exatamente para o povo, ele olhava para o sacerdote que representava o povo. O problema é que o profeta representa Deus de forma imperfeita. O problema é que o sacerdote, ainda que era um bom sacerdote, quando era um bom sacerdote, todo o povo era abençoado. Lembra daquele princípio lá de Êxodo? Levar aquele colete sacerdotal, as 12 pedras, cada uma representando Israel no coração, no peito. Quando o sacerdote era uma bênção, o povo era abençoado. O problema é que o sacerdote uma hora morria. E às vezes assumia um outro sacerdote. E esse outro às vezes era um perturbado. Às vezes era um pecador, às vezes era um desviado. Aí todo o povo sofria junto por causa do sacerdote. Então esse princípio, resumindo aqui agora, eu dei um pouquinho mais de detalhes na semana passada. Hoje eu não quero falar do sacerdote. Falei semana passada. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus. É ele que nos está representando diante de Deus. Por isso que para quem está em Cristo, ele fala que nós somos justos, que nós somos santos, que não há pecado, não somos mais pecadores, não vamos mais para o inferno. Ele fala um monte de coisa boa, porque ele está vendo Jesus em nós. A mesma Bíblia que fala que não há justo, fala que nós somos justos. Então, é porque uma coisa é eu sem Cristo, outra coisa é Jesus não sendo meu sacerdote, outra coisa é Jesus, eu em Cristo, é Jesus sendo meu sumo sacerdote. Aí Deus passa a nos ver na nova identidade. Uma coisa é a velha identidade, outra coisa é a nova identidade. Amém? Foi uma palavra que eu creio que vale a pena pregar de novo, vale a pena ouvir mais vezes essa mensagem, até ficar muito claro, até enraizar em você esse entendimento. Agora, sacerdote, ok. Agora, Jesus, quando esteve na terra, um dos cargos ministeriais que ele assume é o cargo de profeta. Ou seja, alguém que está representando Deus na terra. Amém? Só que Jesus foi um profeta diferente dos outros. Qualquer outro profeta, ele vai representar Deus com falhas. E se bobear, com mais falhas do que com acerto. Na íntegra, mais falhas do que acerto. Agora, Jesus, como profeta na terra, vou te mostrar na Bíblia, ele vai representar com absoluta perfeição Deus. Em outras palavras, eu consigo, sem falhas, conhecer a Deus, ver Deus, entender como Deus é, conhecendo Jesus. Entendendo Jesus, aprendendo sobre Jesus. A mensagem de hoje está dividida em 3 partes. Primeira parte, eu vou te mostrar sobre conhecendo Deus. A segunda parte vai ser na prática e a terceira parte vai ser o nosso exemplo. 3 partes para poder entender esse princípio. Primeira parte, conhecendo a Deus. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Inclusive, eu vou ler outros versículos, mas esse daí tem que deixar aberto aí. Não saia daí. Porque eu vou voltar para ele direto, porque foi esse versículo que há anos atrás eu aprendi, eu tive uma revelação de Deus há uns 3, 4 anos atrás, e desse versículo surgiu toda a pregação de hoje, desde aquela época. Aprendi isso aqui há uns 3, 4 anos atrás, quando eu estava lendo, estudando o livro de Hebreus. Essa mensagem aqui é nova, mas eu já preguei ela há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, na outra igreja. Hebreus capítulo 1, deixa eu abrir aqui também, versículo 3, 1, 3.
Vai dizer assim, ó, se você depois quiser ler o versículo 1 e 2 também, vai ver que está falando de Jesus. Todo o capítulo 1, ele fala de Jesus, e depois ele faz comparação entre Jesus e os anjos, para mostrar claramente que Jesus não é anjo. Esse capítulo aqui prova isso, tá? Mas o versículo 3 fala assim, ó, 1:3 vai dizer assim, ó, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, a expressa imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Desse versículo inteiro, eu só quero um pedacinho dele, que é a parte, a tradução comum, muito boa também, vai dizer assim, ó, vamos ler só o início. O qual, sendo o esplendor da sua glória, agora, eu só quero esse pedaço. Esse pedaço é a base de tudo que eu vou pregar. E a expressa imagem da sua pessoa. Na King James, ouve a King James, ele, Jesus, é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ser maiúsculo quer dizer Deus. Vamos lá, fala assim comigo. Jesus, na tradução comum, ó, é a expressa imagem de Deus. A King James coloca uma palavra melhor. Diga assim, Jesus, igual está na King James, é a expressão exata, perfeita de Deus. Amém? Aí, Jesus é a expressão, é a expressa imagem de Deus, é a expressão exata de Deus. Aí, se você depois quiser fazer isso, você pode procurar 2 dicionários. Primeiro, o dicionário bíblico e segundo, o dicionário nosso. Aqui brasileiro mesmo. O dicionário bíblico é para a primeira parte. O que quer dizer no dicionário bíblico? Quer dizer que Jesus, ele é a representação perfeita de Deus, ele é a manifestação visível do Deus invisível, ele é a imagem fiel de Deus, o retrato exato. Em outras palavras, ele torna aquilo que é invisível, visível. Jesus torna o Deus invisível, visível e conhecido. Esse é o dicionário bíblico do significado da palavra expressão. A palavra expressão quer dizer isso, como ela está associada a Jesus, já vem traduzido. Jesus é a representação perfeita de Deus, foi a manifestação visível do Deus invisível, a imagem fiel de Deus e o retrato exato de Deus. Ou seja, Jesus torna Deus de forma visível e conhecida. Amém? Na terceira parte, eu vou falar... Melhor, na segunda parte, eu vou falar sobre o dicionário dicionário brasileiro, né? O nosso dicionário. O que diz o dicionário brasileiro? Expressão significa manifestação do pensamento, da mente, através de palavra ou ações. Você já pegou? Já entendeu? Quando eu preguei há 4 anos, eu só tinha conhecido o brasileiro, não tinha conhecido o dicionário bíblico ainda não. Eu só preguei isso aqui. Foi isso aqui que me fez entender a mente de Deus. Olha o que está escrito. A palavra expressão significa manifestar o pensamento, a mente, através daquilo que fala ou do que faz. Se Jesus, ele é a expressão perfeita de Deus, tira a palavra expressão, lembra de substituir cola? Já para descola, algo assim do tipo? Ou seja, Jesus, através de tudo que ele fala e faz, ele revela perfeitamente a mente e o pensamento de Deus.
O profeta, ele revelava a mente de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, de forma imperfeita. Tinha coisa que era do Espírito, tinha coisa que era dele. Tinha coisa que vinha de Deus, tinha coisa que vinha dele. Então fica um pouco difícil entender até onde é Deus, até onde é o homem. Jesus não. Tudo que Jesus falou, tudo que ele fez, está revelando com exatidão. Não tem nada a mais nem a menos. Está revelando com perfeição o que está na mente de Deus. Diga glória a Deus. Fala para o seu vizinho, quer conhecer a Deus? Quer saber o que está na mente de Deus? O que está no coração de Deus? Estuda o que Jesus falou e o que Jesus fez. Obviamente, já que está gravando, obviamente, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem ao homem, as encobertas pertencem a Deus. O que ficou registrado que Jesus fez e falou é para a gente reconhecer, aprender o que está na mente. O que Jesus não está escrito que Jesus fez e falou é a parte que está na mente de Deus, que ele não quer que a gente saiba. Ninguém vai saber toda a mente de Deus. Óbvio que não, isso é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou só citando porque está gravando. E tem texto da Bíblia que fala, ninguém conheceu a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Eu sei do que eu estou falando, tá? Então só para um hater que não lê Bíblia, se for falar besteira, já está tomando lapada antes de falar besteira. Amém? Então, já para deixar bem claro, óbvio que não é a mente inteira de Deus. Mas o que ele queria que eu e você soubéssemos, ele fez Jesus falar ou fazer para revelar perfeitamente o que ele tem na mente sobre nós. O que ele pensa de nós. Amém, pessoal? Se você erradamente... Espero que ninguém aqui, só para quem está gravando aí. Mas se você erradamente já se preocupa demais com o que os outros pensam de você, é bom você aprender o que Deus pensa de você. Amém? Você conhece alguém que se preocupa demais com o que os outros pensam dela? Conhece alguém assim? Que ela não é natural, ela faz as coisas preocupada com o que os outros vão pensar. Ela vive oprimida, né? Está muito preocupado que vão me julgar, vão pensar isso de mim. E se você já se importa com o que os outros pensam de você, deve se importar ainda mais com o que Deus pensa de você. Amém? E Jesus, pelo que ele falou e fez, ele mostrou o que Deus pensa de nós. Mas, isso aqui é a segunda e terceira parte. A primeira parte é bíblica. O que é a expressão no dicionário bíblico? De novo, vou ler aqui para você. A expressão quer dizer representação perfeita de Deus, manifestação visível do Deus invisível, imagem fiel, retrato exato. Ou seja, Jesus torna o Deus invisível visível, entre aspas, né? Amém? Quem entendeu até aqui? Deixa Hebreus marcado, não desmarca não, deixa aí marcado. Eu vou te mostrar agora 2 livros que reforçam perfeitamente o que eu acabei de falar. Primeiro, João capítulo 14. Vai lá para João 14, já eu volto para Hebreus, deixa marcado. João 14. João capítulo 14. João capítulo 14, vou pegar a história andando, não tem problema não, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim, ó, meu irmão, eu amo demais, João é o meu evangelho favorito, é um dos meus livros favoritos da Bíblia também. E esse capítulo 14, esses versículos que a gente vai ler, é sensacional. Versículo 6. Jesus está meio que se despedindo dos discípulos, dando algumas palavras, dizendo que ele vai embora.
Aí estão pegando a história dando. Aí versículo 6, Jesus fala assim, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, a palavra que está escrita aí é vem ou vai? Vem ao Pai, senão por... Olha aqui para mim. Vou te explicar a diferença de vem para vai. Ó, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Entendeu? Ele não disse ninguém vai ao Pai, como se o Pai fosse outra pessoa. Ele disse ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai não é outra pessoa. Eu, Jesus e o Pai somos a mesma pessoa, somos um, como ele fala várias vezes aqui em João. Amém? Então ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Eu fico rindo dessas perguntas assim meio boba dos discípulos, mas que bom que eles tiveram coragem de perguntar coisa meio boba ou idiota. Porque Jesus ensinou através disso. Olha que coisa, versículo 7, ó. Cadê? 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. E desde agora o conheceis. Vocês já conhecem o Pai. E também tem visto ele. Aí vem o Filipe. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Então mostra Deus pra gente, mostra o Pai pra gente. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Olha sobre isso aqui, ó. Olha que palavra forte. Quem me vê, a mim, quem me vê, vê o Pai. E como que tu dizes, mostra-nos o Pai? Então, primeiro, no versículo 7 de novo, Jesus fala, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. Fala comigo, quem conhece a Jesus, conhece Deus. Ele acabou de falar isso. Conheceria o meu Pai. Quem me conhece, conhece o meu Pai. Aí depois ele fala assim, ó. Ele diz, ó. E desde agora o conheceis. Vocês conhecem o Pai e também estão vendo Ele. O tendes visto. Então ele fala, olha, ele falou, quem me conhece, conhece o Pai. O oposto é verdade. Quem não me conhece, não conhece o Pai. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Quem não conhece a Jesus, ainda não conhece a Deus. Amém? Aí ele fala, e vocês, na verdade, vocês conhecem Deus. Vocês conhecem o Pai. Vocês estão vendo Ele. Vocês têm visto Ele. Vocês têm visto Deus. Têm visto o Pai. Aí o Filipe falou, Senhor, então, para a gente poder ficar em paz, tranquilo, mostra o Pai para a gente, basta. Só mostra, deixa eu ver o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala, vê que a forma que Jesus fala é como se fosse o Pai falando naquele momento. Ele fala, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? Como assim mostra o Pai? Eu estou com você há 3 anos e pouco. Ainda não me viu? Ainda não me conhece? Filipe, quem me vê o... Já prova o dicionário bíblico. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. É a expressão visível do Deus invisível. Não dá para ver. Deus é espírito. Esse corpo humano não vê espírito. Não dá para ver Deus, mas dá para ver Jesus. Vocês estão me vendo? Quem me vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele revela visivelmente o Deus invisível. Amém? Quem me vê o Pai.
E como que tu dizes, mostra-nos o Pai. Aí ele vai ficar falando, né? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus já vai falando que pelo que ele fala e pelas obras que ele faz, no versículo seguinte também, ele está falando, eu já estou revelando Deus. Eu já estou mostrando o Pai, eu já estou sendo a expressão exata de Deus pelo que eu estou falando, que é o Pai falando através de mim, com perfeição, sem erro nem de pontuação, nem de vírgula, nem nada, e também pelo que as obras que eu estou fazendo, os demônios que eu estou expulsando, as pessoas que eu estou curando, salvando, tudo que eu estou fazendo, eu já estou revelando para vocês o Pai. Amém? Então esse versículo aqui, de forma meio que oculta, ele já mostrou que ele é a expressão do Pai. Pelo que ele falava e pelo que ele fazia. Amém? Agora vai para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 15. Inclusive, esse capítulo 1 de Colossenses, meu Deus do céu, hein? Para você realmente entender ele, não dá para ler direto não, porque é um versículo assim com muita revelação, com muito peso espiritual nesse versículo. Nesse capítulo 1. Tem muita coisa forte no capítulo 1. O próprio versículo 13 e 14 é um dos que eu mais cito aqui, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vai dizer assim, ó, 1,15, ó. Falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus, o que, igreja? Invisível. Fala comigo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Só dá para ver Deus vendo Jesus. Só dá para conhecer Deus conhecendo a Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui, ó, o primogênito de toda a criação, quer dizer, a fonte de toda a criação, o criador de tudo. Porque nele, vou ler direto, no 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para, inclusive a gente, né? 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só subsistem por causa dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20, para terminar. E que, havendo por ele feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém, pessoal? Então, forte, né? Muita coisa forte, né? Para cada partezinha aqui. É pesado, né? De ter que estudar, meditar, refletir, porque é pesado. Mas duas para hoje, né? O 15 ele falou, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Perfeito. Quem vê ele, vê Deus. Quem não vê ele, não vê Deus. E depois ele fala algo que não tem a ver com a mensagem, não. Mas ele fala, o versículo 19, né? Em Jesus habita toda o quê? Plenitude. Em outras palavras, o ser humano, é muito mais do que isso, vou pegar um pedacinho, um fragmento dessa revelação. O ser humano só é completo em Cristo, porque nele está a plenitude. Por isso que o ser humano sem Cristo é viciado em alguma coisa. Se vicia fácil, porque esse buraco na alma dele está com fome, está com sede. Então ele tem que se viciar em alguma coisa. É cigarro,
É bebida alcoólica, são as drogas, é vício, né? Inclusive, não sei se foi sexta-feira à noite, acho que foi na sexta-feira de noite, de manhã eu preguei uma coisa, mas de manhã eu não falei isso, de noite que eu falei, né? O maior vício do século, né, da humanidade, hoje, né? Numa linguagem assim mais fácil, mais científica, né? Mais bonita, mais chique, é a dopamina barata. Dopamina é como se fosse aquela sensação de prazer e satisfação. Por exemplo, esse mês, por enquanto, até hoje, dia 18, eu não tive ainda nenhum dia do lixo. Quem sabe o que é dia do lixo? Ninguém sabe o que é dia do lixo, não? Dia do lixo. Isso, é o dia que a gente tira para comer um podrão. Quem está querendo fazer a dieta, quer ser fit, aí tira para comer uma pizza, um hambúrguer. Entre aspas, é o dia do lixo. Eu já estou 18 dias sem dia do lixo. É amanhã, meu primeiro dia do lixo vai ser amanhã. Achei um rodízio legal, vou amanhã lá. Mas voltando para o que importa, né? Se você, por exemplo, comer... Eu sou assim, acho que a maioria é assim. Se você não for assim, eu vou mandar te estudar. Comer uma pizza, aquela pizza gostosa, aquele queijo gostoso, aí você bota o sabor que você quiser, a calabresa, frango, sei lá. Na hora que você come... Não dá um prazer, uma satisfação, sim ou não? Isso é a dopamina. Na hora que você come, aí, outros, né? Vou nem falar que tem uma obreira que é viciada nisso. Chocolate, doce. Na hora que você come um doce, não dá na hora que um prazer, sim ou não? Sim ou não? Então, esse prazer, que é um prazer assim, ó, puff e puff, acabou. Né? É uma dopamina barata. Por que é dopamina barata? É um prazer, mas que na verdade as pessoas confundem com felicidade. E esse prazer não é felicidade. Por isso chama de dopamina barata, né? A verdadeira dopamina, por exemplo, é você ter saúde. Só que para ter saúde, o preço que você paga não é algo prazeroso, que são atividades físicas, alimentação que não são palatáveis, legumes, verduras, né? A coisa mais natural. Só que a felicidade é isso, é você ser saudável. Agora, a pizza, o hambúrguer, o doce, o chocolate, ele dá um prazer, ele dá essa dopamina que não dá felicidade. Por isso que tem tanta gente viciada em dopamina e triste, depressiva. Quanto mais viciado em coisas que dá esse estímulo, mais depressivo para baixo você vai ficando ao longo do tempo. As redes sociais são altamente dopamina barata. A pessoa fica lá vendo vídeo, entretenimento, e piada, e comédia, não sei o quê, durante horas. Vai batendo lá em cima direto daquele pico. Mas a hora que ela para, ela fica para baixo, ela fica, não quero fazer, tá com preguiça, não quer fazer nada, porque isso é um prazer falso. É um momento de satisfação que não tem realmente nenhum valor relevante na vida do ser humano. E hoje, se você vê, a geração de hoje em diante está completamente viciada em dopamina barata. Aí pode ser o caso da alimentação, essas comidas industrializadas que você come e tem aquele prazer terrível. Tudo é altamente palatável, né? O gosto forte, mas prazeroso, um doce, um chocolate, uma pizza, um hambúrguer, né? Aí quando ela é viciada nisso, aí você manda ela comer uma banana, não tem graça. Você manda ela comer uma maçã, não tem graça, porque ela só quer algo que é altamente palatável, que tem que bater lá em cima da dopamina. A banana não faz isso. Mas a banana traz a felicidade, porque é para a saúde. Tem os benefícios dela. Amém? Então, por exemplo, isso que eu falei sexta-feira. Mas esse buraco na vida do ser humano faz com que ele fique viciado. Alguma coisa. Por causa desse vazio. Por isso, algum tipo de vício, né? Ou de, sei lá. Por isso, por exemplo, isso aqui não é que é uma regra assim, não. Mas você vê muito acontecer. Pessoas que eram altamente assim, todo dia saindo, passeando, indo para lá, não conseguia parar em casa. Virou crente, a pessoa fala, foi só tu virar crente que tu ficou chato. Ela ainda gosta de passear,
ela ainda gosta de sair, só que antes ela tinha que sair, por causa que tinha um vazio dentro dela. Ela tinha que passear, porque tinha um vazio dentro dela. Agora não. Agora, se ela vai passear ou não, ela está feliz e em paz do mesmo. É assim ou não é, pessoal? Aí vira crente e fala, ficou chato porque virou crente. Não, é porque eu tinha um buraco na minha alma que eu tinha que sair toda hora. É porque eu tinha que correr atrás. Era naquilo ali que eu achava que eu ia me preencher, ficar feliz. Hoje não. Hoje eu tenho Jesus, eu ainda gosto de viajar, gosto de passear, gosto de sair, gosto de fazer... Mas se eu não sair, eu não vou ficar depressivo. Por quê? Porque eu já estou completo, eu tenho Jesus na minha vida. Amém? Mas é uma outra mensagem, né? A plenitude, ela habita em Cristo. O ser humano só é completo se tem Cristo nele. Se não tem, sempre vai ter algum tipo de vazio, e ele sempre vai ficar correndo atrás das coisas que não preenche, porque só Jesus pode preencher. Amém, pessoal? Mas é uma outra pregação. Voltando para o tema central, então eu te mostrei em João e te mostrei em Colossenses aquilo que em Hebreus, nós acabamos de ler, que Jesus é a expressão exata sobre Deus. Quem vê Jesus vê Deus. Amém? Segunda parte, na prática. Segunda parte, na prática. Volta para Hebreus capítulo 1. Deixou marcado aí? Volta para Hebreus capítulo 1. Então ele vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus, ou a expressa imagem de Deus. Beleza. Aí já mostramos na primeira parte da mensagem, conhecendo a Deus. Como? Conhecendo Jesus. Segunda parte, na prática. Aí eu vou repetir, agora citando o dicionário brasileiro. O que significa a palavra expressão? Manifestação do pensamento, da mente, da mentalidade, do coração, através de palavras ou ações. Amém? Manifestação, expressão quer dizer, a forma que alguém se expressa, ela está manifestando o que ela pensa, ou pelo que ela fala, ou pelo que ela faz. Se Jesus é a expressão perfeita de Deus, ele revela o pensamento de Deus pelo que ele fez, ou pelo que ele fala. Amém, pessoal? Quem entendeu até aqui? Então, nessa segunda parte da mensagem agora, são 3, segunda parte da mensagem agora, eu vou te mostrar na prática um pouco do que Jesus fez e falou, para que não haja dúvida qual é a vontade de Deus. Amém? A Bíblia diz que a gente falha na oração quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Mas quando nós estamos orando, sabendo que é a vontade do Senhor, 1 de João capítulo 5, versículo 14, nós temos confiança para acontecer e receber. Porque nós sabemos que estamos de acordo com a vontade de Deus. Antes de eu mostrar... Bota na TV. Tá sem TV, né? Então só vou citar, anota aí, só vou citar. Romanos capítulo 2, é o 3 não, é o 2? É o 2, versículo 11. O que está escrito em Romanos 2, 11? Vai estar escrito assim, ó. Porque em Deus, ou Deus, não faz acepção de pessoas. Ou, no contexto, aqui que James bota, em Deus não existe parcialidade, não existe ser humano diferente do outro. Um privilegiado e o outro não. Um mais amado do que o outro. Um mais importante do que o outro. Isso não existe. Romanos capítulo 2, versículo 11. Isso também se repete em Atos 10, o apóstolo Pedro também fala sobre isso. Se repete em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituição da glória de Deus. Na Bíblia inteira vai mostrar que para Deus não existe acepção de pessoas. Agora, o que a gente pode confundir, fulano é um privilegiado. E é um privilégio, não porque ela é mais valiosa, mas quando ela tem um chamado diferente. Aí sim. Porque Deus, tudo que Deus criou tem um propósito. Toda a criação tem um propósito, inclusive a gente. Só que existem pessoas que têm um propósito maior, aos olhos dos homens, né? Mais chamativo, né? E tem pessoas que têm um propósito tão relevante quanto, mais aos olhos do homem é menor, é menos chamativo, né? Por exemplo, um pastor
reconhecido no mundo inteiro. E um pastor de uma comunidadezinha com 10, 15 membros. E ele o pastor lá da Coreia do Sul, que tem 800 mil membros em uma igreja. Uma dele. A igreja dele se eu não me engano, é o tamanho do Maracanã. Ele tem, acho que é 46 mil obreiros. Lá na Coreia do Sul. Nossa, olha o chamado desse pastor. Aí o outro da comunidade tem 15 membros e um obreiro. Aos olhos de Deus, é o mesmo chamado. Tem a mesma importância. Só que aos olhos do homem, aquele pastor da Coreia do Sul é sensacional. Aí a gente pode acabar se enganando, achando que ele é como se tivesse para Deus um valor maior do que o pastor da comunidade. Não tem valor maior. Nenhum ser humano é mais amado ou menos amado. Independente de religião ou falta de religião. Independente de bens materiais ou falta. Todo ser humano é igual aos olhos do Senhor. Amém? Aí, vai ficar bem claro. Só que cada um tem um propósito, né? Inclusive, às vezes eu fico assistindo uns podcasts, aí esse dia estava falando de um estudo sobre Elias. Mas o entrevistador, não, mas o Elias ele era diferente. O Elias é isso, o Elias é aquilo, o Elias é assim. Não, o Elias não é nada. O Elias teve um chamado diferente. É isso que é a questão. Se não, podia ser qualquer outra pessoa. Só que ele recebeu um chamado que aos olhos do homem fica assim, nossa, o cara era Deus no céu, ele era na terra. O cara faz cair fogo, ressuscita morto, fecha o tempo, abre o tempo, multiplica azeite, farinha. Só que era o chamado dele. Não quer dizer que ele era mais importante do que outro. Pelo contrário, se olhar para Elias, cheio de milagres, Eliseu, dobro de milagres, e olhar para João Batista, o homem, Elias, o homem, Eliseu, mas Deus fala, nasceu de mulher, João Batista foi o maior. E não teve nenhum milagre. É porque é diferente. Então, só para deixar claro, todo ser humano é igual. Então, se todo ser humano é igual, não vai existir isso. Para você, sim. Para você, não. Para você, eu quero fazer isso. Para você, eu não quero. Salvo dependendo de um contexto. Mas na prática e na vontade perfeita, se eu quero isso para você, também quero para você. Se eu quero o melhor para Ezequiel, eu também quero o melhor para a Lídia. Agora, dependendo do contexto, Ezequiel, eu tenho isso aqui para você, para a Lídia não, para a Lídia eu tenho isso aqui para ela. Mas na vontade perfeita, o que eu quero para um, eu quero para o outro. Acho que quando eu começar a ler vai ficar um pouco mais claro. Primeiro exemplo, abre aí. Mateus capítulo 8. Deixa eu ver se é o Mateus 8 que eu fui trocando de livros. Acho que é isso mesmo. Mateus capítulo, 18, melhor dizendo. 18. Mateus 18. Jesus vai revelar em Mateus 18 a vontade de Deus em relação à salvação. Mateus 18, somente o versículo 11. Somente o 11. Vai dizer assim, porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio para que igreja? Fala comigo, Jesus veio para salvar. Para salvar quem? O que se tinha, deixa eu melhorar e explicar, os perdidos. Jesus veio para salvar os perdidos. Aí se você quiser ler contexto, tem que estudar sobre isso. Mas tem gente que não estava perdida? Não, tem gente que achava que não estava perdida, os fariseus. Então, quando ele fala que eu vim para salvar os perdidos, é para todos. Só que existe aqueles que acham que não estão perdidos. Os orgulhosos, soberbos e cegos
espiritualmente? Os fariseus. Então, não tinha como salvar. Então, vamos lá. Jesus fala, lembra? Jesus é a expressão perfeita de Deus. Então, tudo que Jesus fez ou falou, ele revelou com perfeição a vontade de Deus. Aí agora ele vem e fala, está revelando uma parte da mente de Deus. Ele fala, olha, eu vim para salvar os perdidos. E toda a humanidade está perdida. Ele não falou, eu vim para salvar judeus. Eu vim para salvar gentios. Eu vim para salvar rico, para salvar pobre. Não, eu vim para salvar os... Ou seja, ele botou todos. Porque todos os ricos e pobres estão perdidos sem Cristo. Porque todos os judeus, evangélicos, católicos e sem religião, ou de qualquer outra religião, também estão perdidos sem Cristo. Então ele falou perdido, ou seja, a humanidade inteira. Se Jesus disse que ele veio para salvar a humanidade, então ele está revelando, e eu pergunto para você, existe alguém que Deus não quer salvar? Sim ou não? Porque se existisse alguém que ele não quer salvar, seria acepção de pessoas. Mas, obviamente, eu pergunto, todos serão salvos? Também não. Porque tem aqueles que, por exemplo, daqui do contexto, acham que não estão perdidos, os fariseus. Perdido está aquele que está lá no mundo, pecador. Eu sou religioso, eu faço isso, eu não estou perdido. Então você mesmo está perdido, então. Ele está se achando. Então, em outras palavras, vamos eu não posso, eu ia citar alguns nomes, está gravando, né? Para citar certos nomes, vai cortar. Era da vontade de Deus salvar a espaço Dolph, espaço Ri, espaço Tler. Não sei se corta se eu falar o nome direto, sei lá. Jesus queria salvar esse cara, não? Sim ou não? Por que está com tanta timidez? Está na dúvida? Será que Jesus queria mandar ele para o inferno? Mesmo ele sendo assassino, foi mais de 6 milhões de judeus, não foi? Mesmo sendo maluco da cabeça, assassino. Ele é uma imagem, uma sombra do anticristo, sabe disso, né? Esse cara. Ele é um de alguns que já surgiram na história de imagem do anticristo. Mas até ele, Jesus queria salvar. Vou contar um caso para você. Eu ia falar de um aqui, mas pode falar o nome dele, né? Porque essa palavra pode ser não, pode ser outra coisa. Esse cara é chamado Ma Espaço Du Espaço Ro, que foi preso agora, né? Eu tenho uma experiência com esse cara. Sabia disso? Logo no início da minha conversão, no início da minha conversão, quando eu larguei tudo fazer obra, eu ia para a igreja de manhã, voltava à noite. E quando eu voltei de noite do culto, depois de evangelizar antes do culto, culto à noite, aí liguei no missionário. Olha a minha sequência espiritual, hein? Culto de manhã, evangelismo de tardinha, culto à noite, atendimento depois do culto, aí fui para casa, botei no missionário na televisão, acabou o missionário, veio o jornal. Aí logo começou mostrando esse cara, ex-presidente, né? Mandando atropelar o povo, mandar tiro, atropelar e matar o povo que estava protestando contra ele. Mandou matar. Olha a minha sequência espiritual. Quando eu vi aquilo ali, na hora eu falei assim, com raiva dele. Era melhor que esse cara morresse. Algo assim. Aí eu lembro que eu citei para Deus a Bíblia falando, porque está escrito, é melhor que um só se perca do que toda a humanidade, a nação se perca. Está na Bíblia escrito isso, né? Aí eu ainda citei, irmão, diante do Espírito Santo, na mesma hora uma voz no meu coração falou assim, ó, é melhor que ele se perca ou que ele se converta? Diante do Espírito Santo. Exatamente na mesma hora que eu, não pelo Espírito, mas pela emoção enganosa de ver o que ele estava fazendo, com raiva dele, falei, esse cara tinha que morrer. Aí Deus falou isso para mim na mesma hora. É melhor que ele morra ou que seja salvo, que ele se perca ou que ele se converta. Diante de Deus. Tanto que eu nunca mais esqueci. Porque quando Deus fala, tu nunca mais esquece, não. O negócio fica marcado para sempre. Já viu aqueles vídeos da internet, quando alguém vai tomar um fora, dá um coice? Pum! Eu tomei um coice divino naquela hora. É um exemplo disso.
Então talvez haja alguns irmãos aí, aqui não, graças a Deus, nossa igreja não tem isso. Mas tem uns crentes aí que quer que alguém morra, vai para o inferno mesmo. Só que Jesus mostrou, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Até aquele que você não vai com a cara dela ou dele, Deus quer salvar ele também. Amém, pessoal? Quem entendeu o que eu falei? Não há acepção. Não há. Não tem. Agora, infelizmente, a Bíblia mostra também, nem todos serão salvos. Segundo, está tudo aqui no Evangelho. Eu separei só 4, né? Segundo, abra aí. Marcos capítulo 1. Só você passar algumas páginas, está pertinho já. Capítulo 1, versículo 41. 1:41. Bom, olha, 1:40. Aproximou-se de Jesus um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se o Senhor quiser, bem pode me curar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, o tocou e lhe disse o que, igreja? Quero seja limpo. Tinha vários textos. Eu tinha separado Mateus 9, Mateus não sei o que, sobre cura, aonde fala que Jesus curou a todos da cidade, né? Mas eu separei esse. Por que eu separei só esse, que ele cura um leproso? Porque o leproso havia dito assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então ele já jogou claramente: o Senhor quer ou não me curar? Porque poder você pode, só não sei se o Senhor quer. E se tudo que Jesus fez e falou revela a mente de Deus, o pensamento de Deus, e ele responde para um doente: eu quero, ele vai responder para outro doente: eu não quero? Sim ou não? Não. Se para um doente ele fala eu quero, ele já está revelando para todos os doentes: eu quero curar você. Amém? Fala para o seu vizinho: Jesus, fala aí, diz a boca de Deus agora, vai, fala, Jesus, ele quer curar você disso. Não faz parte da vontade de Deus essa doença, esse problema. Ele quer curar você disso. Amém? Fala comigo: Jesus, ele quer me curar disso. A verdade, no tempo eterno de Deus, diz que já fomos até curados. Pelas suas feridas fomos sarados. Então, quando você começar a orar pela tua saúde, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Não. Eu sei que o Senhor quer. Repreenda, manda embora. E declara saúde, até se materializar. Porque já é da vontade de Deus curar. Não tem acepção. Não, você eu quero curar, você eu não quero, você eu quero doente. Eu até, na época, eu preguei isso aqui há pouco tempo aqui na igreja, sei lá, uns 2 meses atrás, não lembro. Preguei isso aqui há um tempo atrás, ano passado aí. Há pouco tempo atrás, esse texto aqui de Marcos, aonde eu falei sobre isso. Eu não lembro o contexto mais da pregação, mas eu lembro desse pedacinho. Quando eu falei, por que ele falou eu quero? E por que ele falou assim, o leproso falou para Jesus: eu sei que tu pode, se quiser me cura. Se tu quiseres, pode me curar. Ele cria que Jesus podia, mas não sabia se queria. Sabe qual pode ser o motivo? Eu vi ele curando um leproso, então eu creio que ele pode curar. Só que eu não sei se ele quer me curar. Eu sei que ele curou fulano, eu não sei, mas por que eu estou em dúvida comigo? Aí vem, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, porque no passado eu fui assim, assado. Então o fulano, talvez ele errou menos do que eu, talvez que porque eu errei tanto, aí Deus não vai querer me curar mais. Falei algo sobre isso na época da pregação, né? Criei essa linha de pensamento. E Jesus falou: não, mas eu quero. Eu não curei ele porque ele errou menos e não vou curar o fulano porque o fulano errou mais. Isso não existe. Eu curo pela graça e não por mérito, mediante a sua fé. E para ter fé, tem que ter certeza que ele quer curar. Amém? Então, a vontade de Deus é salvar todos, é curar
a todos. Essa é a vontade perfeita. Nem todos serão salvos, nem todos serão curados. Marcos 6, por exemplo, se quiser ler depois, ali fala que Jesus foi para Galiléia, pregou e ensinou. Na hora de curar e fazer milagre, diz que ele não conseguiu por causa da incredulidade do povo. Então ele também queria, mas a incredulidade impediu Jesus de fazer. Está escrito isso mesmo. Jesus não pôde, lá no versículo 5, por causa da incredulidade. Versículo 6. Amém? Terceiro. Só 4 só. Terceiro. João capítulo 8. João capítulo 8. João 8. Versículo, vamos direto para o 10. A história está andando, fala da mulher adúltera que foi pega no ato e ia ser apedrejada. Versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que aquela mulher, ele disse para a mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher, sim ou não? Se Jesus perdoa a um, a vontade é perdoar a todos, porque não há acepção de pessoas. Se ele deu perdão para uma mulher, pega no ato do adultério, na hora, no flagra lá, e ele perdoa ela, ele fala: eu também não te condeno, eu também te perdoo, eu também não te acuso, vai, pode ir embora, só não peques mais. Então ele revelou a mente de Deus: perdoar a todos. Mas perdoar não é para dar liberdade para pecar, pedir perdão. Pecar não, porque ele falou: não peques mais. Porque ainda que haja o perdão, também vai haver consequências. Ela foi perdoada. Agora o nome e a fama dela continua a mesma. Olha lá a adúltera. E outros nomes, palavrões que deram para ela no meio do povo. É ou não é verdade? Que deram para ela. Fora zombaria. Então ela foi perdoada por Deus, mas as consequências ela ia ter. Então ele falou: vai, mas não peques mais. Então se ele perdoa a um, ele já está revelando que a vontade de Deus é perdoar a todos. Amém? Terminando essa segunda parte, último versículo. Aí mesmo em João capítulo 6. Aí mesmo em João capítulo 6, versículo 5. Seis, 5, vou pegar a história andando, não tem problema não. Ó, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Ele para por aqui. Aí vai dizer que Jesus já sabia o que fazer, só estava perguntando para testar eles. Mas é interessante, vai acontecer aqui o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Essa mesma história, em outros textos, vai dizer que já tinha um tempo que o povo não comia, 2, 3 dias que o povo não comia, né? Aí Jesus fala, né, onde compraremos pão para ele? Aí ele vai falar: mas Senhor, não tem nem como, nem tem muita gente, nem o salário de um ano aí paga isso daí, não tem como não. Aí Jesus vai mandar todo mundo sentar em organizado, vai multiplicar o pão e peixe e vai prover para todo mundo. Amém? Se Jesus proveu para aquele povo, a provisão de Deus, a vontade de Deus é prover para todos. Repito, todo profeta representou Deus de forma imperfeita. Jesus representou Deus perfeito. Se foi perfeito, tudo que ele falou foi Deus falando. Não tem nada que ele falasse que não foi Deus, senão seria imperfeito alguma coisa. Se ele foi perfeito, tudo que ele fez
representou Deus. Qualquer coisa que ele pudesse fazer que não representava, aí não fazia. Então era perfeitamente. Então tudo que Jesus fez e falou, ele revelou a mente de Deus, o pensamento de Deus. Então ele revelou que Deus quer salvar a todos, quer curar a todos, perdoar a todos e prover na vida de todos. Além disso, na Bíblia tem um monte de texto sobre isso, né? Eu peguei esse de Jesus, mas tem um monte de texto. Então, infelizmente, nem todos serão salvos. Até quem Deus queria salvar não será salvo. Porque não depende somente de Deus. O que o homem não podia fazer, Deus fez. Agora o homem tem que aceitar Jesus. Quer ser salvo? Tem que aceitar Jesus. Tem que confessá-lo como seu salvador, tem que batizar. Agora, se não quer, não vai te salvar. Não é que ele não vai, é que ele não pode mais salvar porque quebrou o princípio. Ele quer perdoar todos, quer perdoar todos. Agora, tem gente que não confessa, não se arrepende, não recorre a Deus. Não tem como ser perdoado. Ele quer curar todos, quer curar todos. Só que tem algumas coisas que impedem Jesus de curar, como a incredulidade é uma, pode ser que tenha outras. Mágoa pode ser outra, e por aí vai. Não consegue curar. Quarto, ele quer prover na vida, quer prover na vida de todos. Só que, como tá, já preguei isso aqui no mês de maio. Todo mês de maio eu prego sobre isso. Mês do trabalhador. Ele proveu enquanto estava no deserto. Chegou em Canaã, Josué 5,12. Agora quer comer, vai ter que plantar para colher. Vai ter que pegar boi, multiplicar gato, matar, comer a carne, se não tem comida. Tá com sede, vai sair água da rocha não. Agora vai cavar e achar poço. Eu vou prover através do seu esforço. Enquanto não tem o que você fazer, eu faço tudo por você. Mas a parte que tem o que você fazer, eu vou esperar você fazer para eu poder completar a obra. Amém? Então, os quatro que eu citei, salvação, cura, perdão e a provisão, Deus quer fazer na vida de todos. Nem todos serão salvos, nem todos serão perdoados, nem todos serão curados, nem todos receberão da provisão. Mas aí é um caso à parte. Não é para olhar para quem não recebeu, é para olhar porque a Bíblia diz. O nosso exemplo é a Bíblia e não os outros. Amém, pessoal? Quem entendeu isso aqui? Essa é a segunda parte na prática, completo. Eu só botei 4 coisas. Quer aprender mais sobre o que está na mente de Deus? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E tudo o que ele falou e fez já está revelando Deus. Amém? Terceira e última parte para terminar a pregação. Então, o tema da pregação é a revelação do coração de Deus. Primeira parte, conhecendo a Deus. Jesus disse, João 14:7, quem me conhece, conhece a Deus, quem me vê, vê Deus, né? Segunda parte, na prática. Aí vimos alguns exemplos de Jesus. Terceira parte, agora a terceira parte aqui é pra gente. Terceira parte. Essa terceira parte é uma pregação muito boa para quarta-feira da família ainda. mas eu vou ser curto. Ela é muito boa, dá uma outra pregação, mas eu vou procurar ser curto. Anota aí, terceira parte. O nosso exemplo. Você sabia que assim como Jesus, ele foi a expressão exata de Deus, eu e você, como cristãos, nós também somos a expressão de Deus? Não exata igual Jesus, não perfeita igual Jesus, mas eu e você, por sermos de Cristo, cristãos, nós também representamos Deus na terra e para o próximo. A questão é, que Deus você tem representado para o próximo? Tem gente que a única Bíblia que ela vai ler é você. Entendeu o que eu falei? Paulo fala assim, ó, nós somos cartas vivas do Senhor. O pastor Jaime fala assim, ó, a minha vida tem que ser uma Bíblia aberta. Todo mundo fala, minha vida é um livro aberto. A do crente é uma Bíblia aberta. Amém? A única Bíblia que alguns vão ler é você. Se ela vai conhecer a Deus ou não, ela pode conhecer a Deus através de você, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua postura, pela sua linguagem, comportamento, ou ela vai acabar conhecendo o capeta através de você.
Isso é verdade, isso aqui é sério, pessoal. Isso aqui é verdade. Jesus perguntou em Mateus 16:13: quem o povo diz que eu sou? O que o povo está falando de mim? Quem sou eu para eles? O que o povo fala de nós? Quem somos nós para o povo? Olha lá o crente indo para a igreja lá, a fofoqueira. Ainda bem que aqui não tem isso, amém, pessoal? Aqui não tem isso, não. Quem já conheceu um crente fofoqueiro? Não fala de Jesus, mas gosta de falar dos outros. Não é verdade? Olha lá, está indo para a igreja domingo e está me devendo aos crentes 71. Quem já conheceu o crente 71? Que Deus que ele está representando? Não é verdade? Que Deus que... Porque vai cobrar, irmão. Jesus falou assim, olha só, um ai que saiu da boca de Jesus. Ai, acha para mim sobre esse texto, é Lucas 16, 17, é por aí, é Lucas alguma coisa. Ai, por meio de quem vem o escândalo. Era melhor amarrar um pedregulho, uma corrente no pescoço e se jogar no abismo do que fazer os outros tropeçar pelo seu escândalo, pelo seu mau testemunho. Acharam aí os ovelhas? Bota no Google que o Google acha rapidinho. Pergunta para ela que ela sabe. Qual é o nome? Achou em Mateus? Lucas também fala, mas eu estou falando Mateus. Mateus o quê? 17? Eu acabei de ler o 18, né? 18, 7. Deixa eu ler aqui rapidinho. Mateus 18, 7. Obreira Penha já achou. Mateus 18, 7. Cadê? Ó. Jesus falando, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, vai acontecer que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus falou, ai. O que tem de gente hoje que a gente conhece que fala, eu não vou para a igreja. Ou para a igreja para quê? Dar dinheiro para o pastor, tudo ladrão? Quem está na igreja faz pior do que eu. A minha vizinha é crente, ela é pior do que eu aqui, porque eu não sou crente. É assim ou não é? Infelizmente. Jesus falou, ai. Então nós temos um peso sobre nós, um bom peso, um bom fardo, uma responsabilidade sobre nós, que somos crentes, de vigiar que tipo de Deus que eu estou pregando para o mundo. Porque eu também sou uma expressão de Deus na terra. Vou te mostrar o texto, eu mostro. Tem um monte de texto que fala sobre isso. Né? Filipenses 3:20, somos cidadão do reino de Deus. Está mostrando onde eu sou. Mas eu vou ler Coríntios, já. Tem que tomar cuidado com isso. Repito, a única Bíblia que alguns vão ler sou eu. Paulo falou isso. Tem uma frase que eu vi esses dias, esqueci o nome desse cara, mas eu nem conheço esse cara. Alguém falou dessa frase dele. Lá no Ocidente, no Oriente, melhor dizendo, aqui é o Ocidente, lá no Oriente, existe lá os xiitas, não tem? O povo lá, religião lá, xiita, e os sulitas. E aqui no Oriente existe os xaatos, que são alguns crentes. Tem xiita, sulita e chato. O crente chato positivo, tudo bem. Aquele crente chato que sempre fala de Jesus, sempre convida, aí vai. Mas o crente chato que tem nada a ver o que fala, veio de aproximar sua afasta, aí já é outra história, né? Mas ser chato ainda é menos pior. Agora, o pior é quando mostra um Deus diferente da Bíblia. Amém, pessoal? Vamos terminar? 2 Coríntios capítulo 5, abre aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vamos terminar. Jesus foi a expressão perfeita de Deus. Todo profeta foi uma expressão imperfeita sobre Deus. E nós também somos a expressão de Deus. Não perfeita, óbvio, mas tomar muito cuidado para que tipo de Deus nós temos mostrado ao mundo. Capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo ainda teve a coragem de falar, né?
Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É que pode, né? Eu não falo isso não. Eu falaria assim, isso aqui tu pode me imitar, isso aqui tu não me imita não. Isso aqui tu faz igual eu faço, agora isso aqui tu não faz não. Mas o apóstolo Paulo chegou no nível de falar. E não é soberba não, porque está na Bíblia. Se fosse orgulho, pecado, Deus não registrava. Registrou para mostrar que ele era um exemplo mesmo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até porque o cara fez tudo, né? O cara é sensacional, né? Versículo 20. 20, ó. De sorte que nós somos o que, igreja? Somos o quê? Isso aqui é uma palavra para quem? Para o mundo, para judeu ou para a igreja? Está escrito carta para a igreja de Corinto. Então é para a igreja. Então ele fala que a igreja, quem é a igreja, diga glória a Deus. Então nós, ele fala, nós, igreja, nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Cristo nos enviou. Como se Deus, através de nós, de você, rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis, e esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação, né? Olha que interessante, a palavra embaixador, né? Todo país tem os seus embaixadores, né? Aqui no Brasil tem o embaixador da China, o embaixador, sei lá, dos países, tudo aqui no Brasil. Ou seja, o embaixador, ele representa um governo, uma nação, um reino. Uma pessoa representando aquele governo, aquela nação, aquele reino. Além disso, além do embaixador representar, o embaixador ele carrega uma mensagem oficial. Ele não fala o que ele quer, ele não fala o que pensa. Ele carrega a mensagem do reino que ele representa. Uma mensagem oficial do reino. Ele carrega o que o reino manda. Ele não fala o que ele pensa. Se ele falar diferente do reino, ele perdeu, ele não é mais embaixador. Se nós somos embaixadores de Cristo, então nós representamos Cristo e o seu reino na terra, e não podemos pregar uma mensagem que não vem de Jesus. A mensagem oficial é aquela que vem de Jesus. É a nossa missão, pregar a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, cuidado com isso. Terceira parte para terminar essa. Que reino nós estamos representando? Que Deus estamos pregando ao mundo? Que imagem de Deus eu estou sendo? Uma imagem que não é perfeita, mas bem próxima, ou que lembra Cristo? Ou uma imagem que ninguém sabe que é de Cristo aquilo ali? Amém, pessoal? Isso é muito sério. E é uma responsabilidade do cristão. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra de hoje no seu coração. 3 partes, conhecendo Deus, na prática Jesus mostrando, e a nossa parte como também embaixadores de Cristo aqui na terra. Você é o embaixador de Cristo no seu trabalho. Um embaixador de Cristo na sua escola. Um embaixador de Cristo em Parada de Lucas. No seu bairro, onde você mora, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. Que Cristo nós temos representado. Então, é uma responsabilidade que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra? Guarda essa palavra no seu coração. Vamos fazer uma oração agora? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver um pouquinho de água, estou com sede. Feche os seus olhos nesse momento. Fala com Deus agora essa palavra de hoje. A palavra falou ao seu coração. Foram 3 partes mencionadas. Qual que foi a resposta de Deus para você? Coloca
diante do Senhor em oração nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, pelo recado do Teu Espírito Santo ministrado aos nossos corações. Oro e peço que a palavra cresça, que a palavra prospere, frutifique em nossos corações, tanto sobre conhecer a Deus de fato e de verdade, através de conhecer a Jesus, de entender a palavra de Jesus, as obras de Cristo, revelando perfeitamente o pensamento de Deus, como também a nossa parte de responsabilidade do nosso testemunho, porque temos um cargo de honra de ser um representante do reino de Cristo na terra. Somos cidadãos do reino dos céus, como está escrito. Então nos ajuda a ser carta viva do Senhor, a ser um exemplo de caráter cristão, um exemplo de fé, de alguém que ora, de alguém que vive pela fé, que vivencia milagres, que não se conforma com as coisas desse mundo, que não se associa, não é porque está todo mundo fazendo que eu vou fazer também. O errado continua sendo errado, ainda que muitos estejam fazendo. O certo continua certo, ainda que poucos o façam. Nos ajuda a ser como Noé na sua geração, aonde ele foi luz no meio de uma geração de trevas. Nos ajuda a ser como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que mesmo na Babilônia se mantiveram íntegros, fiéis, leais ao Senhor. E Daniel é um perfeito exemplo de alguém, é um exemplo ótimo, de alguém que foi uma expressão não perfeita, mas muito fiel sobre Deus. Muito fiel sobre Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele conhece Deus através de Daniel. É provável que ele até se converteu, talvez se converteu e foi salvo ainda. Talvez, aí só Deus sabe. Mas que ele passou a crer em Deus, ele passou a crer. Que ele passou a conhecer a Deus, o cara da Babilônia, mergulhado em trevas, em coisas erradas, ele conhecer e reconhecer o Deus de Daniel como o único verdadeiro Deus, por causa do Daniel. Nos ajuda, Senhor, a ser cartas vivas, Senhor. Como uma frase de um pregador inglês, ele disse: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário for, use palavras. Ou seja, prega o evangelho com o teu comportamento, com as tuas ações, com a forma que você vive o seu dia a dia, através do seu caráter, da sua integridade, da sua honestidade, através de ser diferente, não ceder à corrupção, a subornos, a coisas erradas. E se necessário, você vai pregar também falando. Isso é maravilhoso. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser uma expressão muito fiel de Deus na terra. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser uma expressão fiel de Deus na terra, em nome de Jesus. Que esse pai, que essa mãe, seja uma expressão fiel de Deus para os seus filhos. Que os avós sejam expressão fiel de Deus para os seus netos. Que essa esposa ou marido seja uma expressão fiel de Deus para o seu cônjuge. Que esse empregado ou patrão seja uma expressão fiel de Deus na sua empresa, para os seus companheiros de trabalho, para os seus colegas de profissão. Que nós, como cidadão brasileiro, sejamos uma expressão fiel de Deus na nossa nação brasileira. Representantes de Cristo, tanto naquilo que compete a nós, como também na manifestação do poder de Deus através de nós. Obrigado por essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Também oro, meu Deus, porque uma vez que tudo que Jesus fez e disse revelou a tua vontade sobre nós, então eu posso ter certeza que quando Jesus disse para um doente: eu quero você curado, quando Jesus colocou a mão em um doente e o curou, quando Jesus curou alguém, eu posso ter certeza que o Senhor também faz parte da tua vontade me curar.
tirar essa doença, tirar essa enfermidade, arrancar essa dor, independente se é acidente, se é espiritual, se é fruto de erro de tipo de vida que eu vivi, alimentação, sedentarismo, não importa. O Senhor não perguntou para o leproso como é que ele ficou leproso. O Senhor nunca perguntou para alguém como que ela ficou doente. O Senhor não queria saber disso. Uma vez os discípulos falaram: quem foi que pecou para nascer cego? Foi ele ou foi o pai? O Senhor não falou nada sobre isso. O Senhor apenas disse para que se manifeste nele a glória de Deus, e vai curar aquele homem. O Senhor apenas está interessado em curar. O Senhor quer curar. O Senhor quer perdoar os pecados. O Senhor quer salvar os perdidos. O Senhor quer prover na vida de todos, que não tenhamos falta de nada na nossa vida. Então eu oro, meu Deus, pela nossa vida financeira e material, para a provisão de Deus. Eu oro pela nossa vida espiritual e mental, tanto para o perdão, quanto para crer no perdão de Deus e se perdoar também. Eu oro, meu Deus, pelo corpo e pela mente, pela cura do corpo e da mente, seja de doenças físicas ou de problemas emocionais. Eu oro, meu Deus, para que cada um possa ter um encontro com Cristo. Caso haja alguém que não nasceu de novo, que ela possa entender que o Senhor quer salvá-la, que o Senhor desceu dos céus à terra para que um dia ela possa subir da terra para os céus. É da vontade do Senhor salvar todos nós, curar todos nós, perdoar todos nós, todos os nossos pecados e prover na nossa vida. Então eu oro para que cada um ore ao Senhor não em dúvida, não haja mais dúvidas em nosso coração, mas que convicção possamos crer, orar, buscar e receber do milagre do Senhor na nossa vida. Que o nome de Jesus Cristo te conceda saúde perfeita nessa hora. Que o Senhor venha fortalecer, calcificar os seus ossos, sua musculatura, seus nervos. Que Ele venha vivificar todo o seu corpo mortal nessa hora. Que cada parte do seu ser venha funcionar do jeito que Deus criou para funcionar, em nome de Jesus. Receba da cura de Deus. Jesus está dizendo para você, Marcos 1,41: eu quero, seja limpo. Eu quero, seja são. Eu quero, seja curado. Seja livre desse mal-estar, seja livre dessa dor, seja livre da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia, da opressão. Seja livre da dor, da enfermidade, do câncer, nódulo, cisto, mioma. Receba saúde perfeita em nome de Jesus Cristo. Atos 3, receba saúde perfeita em nome de Jesus. Receba juízo perfeito. Lucas 8, seja livre de depressão, de ansiedade, de uma mente bipolar, de maus pensamentos, de uma opressão na alma. Seja livre em nome de Jesus. Receba juízo perfeito. Lucas capítulo 8, em nome de Jesus Cristo. Em Gênesis 1, e viu Deus que tudo quanto fizera, eis que tudo era muito bom, que cada parte do seu corpo criado por Deus funcione do jeito que Ele criou para funcionar, sem anormalidades. Aquilo que a ciência fala que é comum, Deus fala não é normal, é comum. Quer dizer que tem muita gente sofrendo com isso, mas não é normal. O normal é a saúde, o normal é a cura, o normal é juízo perfeito, o normal é cada parte do corpo que Deus criou funcionar do jeito que Ele criou para funcionar. Isso que é normal. Ah, é comum o carro quebrar. É, mas o normal é ele andar, porque ele foi criado para isso. Então cada parte do seu corpo só está normal quando foi criado para funcionar. Aquilo que nós chamamos de milagre, na verdade é normal. Ah, o cego ficou curado, olha o milagre. É, mas o olho é para ver. Esse milagre foi fazer o olho funcionar normal. Era cego, agora enxerga, porque o olho foi criado para enxergar. Ah, o paralítico, olha o milagre, ele não andava, agora está andando. Então isso é milagre. Mas isso é normal, porque as pernas foram criadas para isso, para te sustentar, para te manter de pé, para você andar. Então aquilo que chamamos de milagre é o normal de Deus, é a coisa funcionar do jeito que Ele criou para funcionar.
Em nome de Jesus Cristo. Receba do perdão de Deus e creia no perdão de Deus. Que os céus se abram e o Senhor mande aquela codorniz, sopra aquele vento oriental e mande codornizes, a provisão. Multiplique os pães e peixes, a farinha e o azeite. Mande socorro, opere milagres. Que o Senhor possa abençoar a sua vida financeira, sua vida profissional, a área material também. Que não haja falta de absolutamente nada. Que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor coloque a bênção dele nos seus negócios, no seu empreendimento, no seu trabalho, na sua renda. Te dê sabedoria, te dê inteligência financeira, desembarace seus caminhos, abra portas na sua vida, faça aquilo que só Ele pode fazer e te capacite a cumprir a tua parte. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é a expressão perfeita de Deus. O Senhor revela a Deus para nós com perfeição. Quem te vê, vê Deus. Quem te conhece, conhece a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós nos apropriamos daquilo que está escrito. Em nome de Jesus. Nos apropriamos daquilo que está escrito em nome de Jesus Cristo. Agradeça a Deus pelo milagre. Você pode falar até no passado: obrigado porque eu já fui curado de tal doença, tal enfermidade. Obrigado porque a porta já abriu. Obrigado porque as vendas estão crescendo. Obrigado porque a provisão já chegou. Obrigado porque o filho familiar já está na igreja, já se converteu, já abandonou as drogas, o crime, o pecado, já está salvo. Você pode já chamando à existência o milagre de Deus na sua vida. Deus, ele troca o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, quando nem um filho ainda tinha. É assim que o Senhor trabalha, chamando a existência, chamando as coisas que não são como se já fossem. Obrigado, Jesus. Tomamos posse da tua obra completa na nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que não foi redimida. Não tem uma área da nossa vida que está fora da tua graça. Não tem uma área da nossa vida que não está guardada, protegida e abençoada pelo Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Me dá aí 5 minutinhos que eu vou tentar terminar às 10 horas em ponto. Pessoal de casa também, espero que tenha sido abençoado em nome de Jesus. Deixa eu ir para a parte das doações. Não, vou terminar às 10, não, vou demorar mais. Passa aí o envelope do dízimo, da oferta. Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Se você quer, levante suas mãos, pede que os obreiros vão te entregar. Pessoal de casa, quiser devolver o seu dízimo ou fazer a sua oferta, está passando na tela, não tá? Vai passando nas contas da igreja. Lembrando que todo dízimo e oferta sempre vai estar no nome da igreja, né? Alguns bancos botam o nome completo, Igreja Internacional da Graça de Deus. Outros bancos botam o primeiro e último nome, Igreja Deus. O Itaú faz isso, por exemplo, né? Itaú bota só o primeiro e o último. Outros bancos botam o nome completo. Mas é da Igreja Graça. Só anotar a conta direitinho, sem erro. Aparecer o nome de alguém, não faz. Tem que ser o nome da igreja. É assim. Essas etiquetas que estão coladas aí na cadeira, que eu comprei 50, né? Colei. Eu pedi pro Cauã, ele fez para mim. Ele pegou a câmera do telefone do banco e olhou todos os 50. Para ver se estava o nome da igreja. Sorte dele, eu que é uma igreja de 1000 membros. Olha aí os 1000, Cauã. Aí botamos 50, ele olhou os 50 para mim, todos nome da igreja. Então quando você for escanear, tem que estar no nome da igreja também, para fazer o Pix aí, né?
Glória a Deus. Mais alguém? Algum envelope do dízimo, da oferta? E a maquininha? Alguém a maquininha de cartão? A maquininha está passando. Pastor, eu quero a maquininha, fazer meu dízimo, ou fazer uma oferta, ou Pix. Mais alguém? Ou o envelope, ou a maquininha? Pode guardar tudo. Guarda os envelopes, guarda a maquininha. Quem trouxe hoje o seu dízimo, segura nas mãos o dízimo. Quem trouxe hoje a sua oferta, segura a sua oferta nas mãos. Fez um voto, vai cumprir hoje esse voto, segura o seu voto nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus, eu faço uma breve oração para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores, que o Senhor receba da fidelidade do seu povo, que o devorador seja repreendido e que haja colheitas, haja retornos multiplicados em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar. Coloca aí dentro quem trouxe. Enquanto elas vão passando, lembrando que amanhã, 8 horas da manhã, reunião da prosperidade financeira. Quarta-feira, 8 da manhã e 7 da noite, tanto na quarta quanto na sexta, reunião da família. Quinta-feira, reunião de oração. Nós voltamos quinta-feira agora, a nossa reunião de oração. Foi uma benção a reunião, muito boa. Apresentamos, tá? Pessoal que veio sabe. Pegamos os pré de vida, tá aqui no altar, tá aqui no púlpito. Colocamos em oração diante do Senhor, ungimos todos os bancos, a igreja, a entrada, o altar, a frente, ungimos tudo aqui, demos uma oração, foi muito bom. A nossa reunião de oração de 8 às 9, foi de 8 a 9 e 5, se eu não me engano. Foi um pouquinho mais de 1 hora. Passou muito rápido. Foi muito bom. Então toda quinta-feira, reunião de oração de 8 às 9. Sexta-feira é o curso Fé com Entrega do Sal e na quarta-feira da família. Inclusive, até a mensagem de quarta-feira agora, eu queria pregar ela de novo também. Que mensagem abençoada. Que palavra extraordinária que foi dada. Quem veio, pegou a bênção. E até que veio, né? Quarta e sexta veio bastante pessoas. Graças a Deus, quarta e sexta vieram bastante pessoas, né? Deixa eu abaixar aqui que vai dar propaganda. Foi bênção de Deus, né? Fica o meu convite. Você que pode vir em dia de semana, faz um esforçozinho para vir na quarta ou na sexta. Para quem pode, e, né, às vezes ou só à noite, ou de manhã e depois vai trabalhar, faz um esforço e vem, porque está sendo muito bom. Foi muito bom, tanto o curso Fé, lição 7, como também a palavra. Eu falei sobre diferenças entre o sábio e o tolo, baseado em Provérbios 9, onde ele fala que o sábio, ele ouve, ele aceita, ele ama a repreensão, a correção e a disciplina. Mas ele fala que o escarnecedor, o ímpio, o tolo, ele não aceita ser corrigido. Aí a gente estava lendo ali, aí a gente viu que tem pessoas que a cabeça não muda. Que não importa o quanto você fale, ela não ouve, ela não muda. Parece que tem alguns cérebros que uma vez que aprendeu algo, vai carregar aquilo ali para sempre. Não desaprende e aprende certo, não. Né? Isso é ruim. E quando aprendeu errado, carrega errado para sempre. Né? Foi muito bom. A mensagem foi uma bênção, né? Então, fica o convite também para as reuniões do dia de semana. Pessoal de casa, não deixa de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Hoje eu vou começar o curso de obreiros, eu já botei lá o recado, né? Tanto os obreiros quanto apoio,